Certo. Pensarmos na nossa área, né? Porque, para vocês verem como é que é quando a gente traz um profissional administrador, né? É diferente quando a gente olha alguém que é de outra área, né? Não que ele não fala na administração, mas ele não enxerga como a gente enxerga, né? Ó, muitas vezes fazemos as coisas que não gostamos, né? Nem tudo a gente gosta na administração, né? Não é tudo só bônus, tem o ônus também, né? Mariana, eu sei que tu também assistiu. Se não me engano, tu também assistiu, né? Tu conseguiu entender mesmo com a língua, é, né? Aquela palestrante falava meio rápido. Oi, prof. Oi, Boa noite. boa noite. Sim, falando nisso, eu gostei bastante, gostei muito, porque falavam assim coisas que nós já estamos estudando, né? Daí deu para entender, mesmo sendo a linguagem era um pouco assim, difícil, né, para entender como estavam falando um pouco rápido, não sei lá, mas consegui, assim, apanhar algumas coisas, entender algumas coisas. Foi muito bom. Que bom. Muito bom. Uhum. Eu até me surpreendi, porque não é todo palestrante, mas nas últimas palestras que eu tenho escutado, quando a gente traz assim um específico para falar da administração, a grande importância, né, que é o planejamento estratégico, né, a gente se organizar primeiro para depois executar, né, Uhum. que no executar sem se planejar a gente pode errar, o risco de errar é maior, né, não que a gente não possa errar, mas o risco é maior, né. Isso. Uhum. E depois ela falava assim, dando exemplo dela mesmo, da forma que ela está atuando, né, na sua empresa, né? Exato, Daí, aquilo aí ajudou bastante, ajudou mesmo. que bom. Uhum. Tem mais alguém que participou? Patrícia, eu me lembro que tu também participou, né? Prof, essa de quarta eu não participei. Ah, não participou? Não, não. Eu Tá, cheguei já em casa, já era passado, daí não consegui entrar mais. ok. Ninguém mais participou? Bom, tá como se chama? Não sei, na minha conta no YouTube, essa live lá já salva, tá? Se vocês querem assistir, daí vocês podem botar no pedaço onde querem ouvir, né? Porque tem umas partes bem interessantes, porque veio uma palestrante que é proprietária de uma empresa, né? E aí, como é que ela fez com a pandemia? Como é que ela fez com seus funcionários? Como é que ela fez com seus clientes, né? O que ela mudou, né? Até na reunião de quinta-feira do comitê, o diretor comentou assim, eu sei que com distanciamento e tal, disse assim, olha, mas com experiência, né, de uma profissional, ela passou bem o contrário, de que realmente há uma união maior entre os gestores e os funcionários, justamente porque é uma crise, né? E com a crise a gente sempre se fortalece mais, se une mais para tentar resolver o problema, né? Ou passar por aquela situação, diferente do que o distanciamento em termos de físico não quer dizer, né? É a busca pelo mesmo objetivo. Isso faz a união também, né? E ali os funcionários não. A busca deles é garantir o próprio emprego, né? Através de um faturamento. Porque se não se faturar, não se tem como manter toda essas postos de trabalho, né?
Então, isso é muito interessante. Por isso que é interessante ouvir ela, e ela é uma pessoa, ela não é nada, ela não preparou, assim, com início, meio e fim, ela foi falando, e se deixasse, ela falava mais ainda, né, não sei para quem assistiu, viu que ela gostava bastante de falar. E a gente vai pegando aquelas experiências, como ela começou a vida profissional dela, os problemas que ela teve, essa experiência de empreendedora que também é muito interessante, né, porque a gente passa a teoria, né, o como deve ser, mas na vida prática, e vocês que trabalham, vocês sabem, muitas vezes algum aluno diz assim, professora, mas assim, lá na empresa, na vida prática não é bem assim. Bom, a gente explica o que deve ser, né, como deveria de ser o melhor, e é importante vocês saberem como deve ser o melhor, como deve ser o correto, né, e enxergar os problemas e poder arrumar, né, quando possível, claro. Mas, enfim, é 7:08. Pessoal, sobre a prova, eu botei aqui que hoje seria a aula de feedback, né? Vocês têm alguma dúvida sobre a prova? Porque ela foi toda de marcar, né? Vocês querem que eu comente a prova? Ficou uma questão muito difícil, as questões estavam claras. Querem que eu abra a prova? Eu vou abrir a prova aqui para a gente... Eram só 5 questões, né? Não eram muitas, porque também não valia, não ia fazer 10, 15 questões por 0,5, né? Vamos lá. Claro que quando a gente faz uma prova, a gente já elabora mais. Opa, tem gente pedindo aqui permissão. Mais uma. Vamos lá. Jurema trabalha em uma empresa de porte médio que está em franco crescimento. Devido à constante contratação, já foi observado que muitos funcionários entram e não possuem competências necessárias para estarem exercendo a sua função da qual foram contratados, indicando que para isso melhorar é importante dar alguns treinamentos. Porém, antes de indicar o melhor treinamento, é importante identificar quais as competências que requer cada função. Jurema tem aí um grande trabalho, pois isso nunca foi realizado na organização. De acordo com o que foi estudado, quais as etapas devem ser seguidas para identificar as competências por função. Então, para identificar as competências, deve-se ir para a descrição de cargos, pois lá estarão tudo o que compete ao cargo. Mas, nem sempre a gente tem a descrição, né? Para identificar as competências dos funcionários, é necessário uma reunião individual com todos os supervisores para que eles descrevam o que esperam de cada funcionário. Definir as competências começando pelos gestores e aí descendo até as funções mais simples. Para identificar as competências, é necessário, em primeiro lugar, definir as competências da organização, depois as competências das áreas, e somente depois definir as competências de funções e do grupo. Se você vai direto para as competências dos funcionários, você não consegue enxergar quais são as competências do setor. Então, você está indo lá direto para o mais baixo, né? O operacional. Não, você tem que primeiro enxergar o da organização, o do setor, para depois entrar nas competências das funções ou dos grupos, né, que geram algum tipo de produto ou trabalho. Então, seria identificar primeiro as competências, seria a questão mais correta. Para definir as competências, é necessário primeiro saber do que se trata as competências. Uma maneira fácil de utilizar é o char, né? Bom, essa aí foi de barbada, né? Essa aí só não estava na mesma ordem,
mas os 4 itens estavam ali, que habilidades, resultados, conhecimento e atitudes, que no caso char é conhecimento, habilidades, atitudes e resultado. A terceira, depois que as competências forem estabelecidas na organização, é possível fazer um diagnóstico das necessidades de treinamento. O diagnóstico pode ser feito utilizando muitas fontes de coleta de dados, sendo que algumas delas são: marque a resposta errada. Através do planejamento estratégico, índice de acidentes de trabalho e rotatividade. Está correto. Com planejamento estratégico, eu sei onde é que a organização quer ir, daí eu preciso saber quais são as habilidades. E, no caso das competências, né? Índice de acidentes de trabalho, então, também é uma fonte de informação. Se o índice está alto, pode estar acontecendo algum problema de que não sabem trabalhar naquela área, nas áreas onde estão acontecendo os acidentes. Rotatividade pessoal também é um indicador, né? Também é uma fonte de informação, onde a organização tem grande rotatividade, tem problema, e pode ser treinamento. Item B, índice de refúgio, da mesma maneira. Refúgio, se alguém ainda não sabe, refúgio é aquela, dentro de uma produção, é aquele, ou serviço, é aquele serviço que deu errado, que tem que ser refeito. Vamos supor, se for numa produção, índice de refúgio, quer dizer, de quantas peças? Produzi 100 peças, tive 10 peças que eu não pude utilizar. Então, eu tive 10% de refúgio. Então, esse índice também é um indicador, né? Se meu índice de refúgio é alto, é porque alguém não está conseguindo, pode ser que alguém não está sabendo trabalhar na sua função, mas isso não só se vai para a área de produção, para a área administrativa da mesma maneira. No retrabalho vamos supor assim, preparação de relatórios, não sabe preparar relatórios, e refaz. E isso é perda de tempo, é um refúgio de tempo, né? Índice de produtividade, da mesma maneira, índice de acidente de trabalho, já citei em cima. Entrevista de desligamento, eu até comentei, né, durante a explicação, que o índice de desligamento também, entrevista, ali a gente pode ver o ex-funcionário diz o seguinte: ninguém me ensinou, enfim, eu posso identificar um problema de treinamento. Índice de refúgio, já falei, instalação de uma máquina nova tecnologia, quer dizer, os funcionários foram preparados para o uso daquela máquina, né? Então, é também uma fonte de informação. Índice de concorrentes. Índice de refúgio, já comentei, pesquisa de clima também aparece no pesquisa de clima, dependendo das questões que você colocar, que o funcionário vai responder, se ele se sente, que ele recebe treinamento necessário, se ele sente uma deficiência. Agora, o índice de concorrente não tem nada a ver, é concorrência, né? Então, meu índice de concorrente, eu não seria uma fonte mais indicada para apresentar, para me responder aqui as necessidades de treinamento, tá? Então, é essa a questão errada. Na questão, já vi 1, 2, 3, questão 4. Na organização Diadema, fábrica de produtos agroindustriais, Jair realiza todo ano levantamento de informações necessárias e, posteriormente, organiza treinamento de equipe de funcionários, com o objetivo de estarem sempre atualizados e preparados para atingirem as novas metas estipuladas. Quais as metodologias que se apresentam a seguir são os melhores instrumentos para este levantamento? Entrevista com supervisores, questionário aplicado aos funcionários diretamente. Essa é a questão mais correta. Por quê? Avaliação de desempenho e reuniões interdepartamentais com os funcionários, né, no nível operacional, não é o adequado.
reuniões interdepartamentais, é você pegar um monte de funcionários de vários departamentos e fazer uma reunião, né? Então, ali tu não consegue fazer esse levantamento, essa metodologia para fazer o levantamento, não, porque ele é muito pessoal, pode ser que o Pedro sabe, mas o João não sabe, e dentro dos interdepartamentais, você tem funções muito diferentes, como é que você vai fazer o levantamento das necessidades? A avaliação de desempenho e observando os funcionários no local de trabalho, a observação dos funcionários no local de trabalho também é muito trabalhoso quando você vai fazer na parte de né? Deixa eu ver se alguém está pedindo para entrar. Operacional, né? É muito trabalhoso. E, além do mais, quem faz o levantamento tem que entender muito da área, da função, para ver se ali tem uma deficiência de treinamento, né? Analisando, a avaliação de desempenho, sim, até poderia, mas observar o funcionário no local de trabalho, isso aqui, ele é adequado para começar a fazer a descrição das funções, aí sim, mas volto a dizer, com pessoas que entendam daquela função, porque senão como é que ele vai dizer se está adequado ou não? Analisando a descrição de cargos e salários e análise dos relatórios periódicos. Também não tem como, porque assim, ó, vou pegar lá a descrição dos cargos. Ele tem que fazer isso, isso, isso. E relatórios periódicos. Ele pode estar fazendo tudo certinho, mas não tem uma boa produtividade. Então, não tem como correlacionar, né, de forma confiável. Você pode fazer uma interpretação, mas pode ter outros problemas. Então, os mais adequados aqui seriam entrevista com os supervisores, né, porque daí o supervisor vai dar o olhar dele, e o questionário, que aí você confronta, né, e aí sabe trabalhar o funcionário, porque se o funcionário não enxerga que ele precisa, e o supervisor enxerga que ele precisa de treinamento, então cabe ao setor de treinamento como passar isso para o funcionário, né? Porque não pode ser assim, não, teu supervisor está dizendo que você precisa fazer esse treinamento e acabou. Não é assim, né? Porque ele não enxerga ele deficiente disso. Então, você também tem que fazer um trabalho para que ele compre a ideia de que fazer o treinamento é a melhor coisa para ele. Porque a gente vê em algumas organizações, o funcionário vai relutante a fazer o treinamento, e depois vocês vão ver lá, quando a gente faz os tipos de avaliação, vocês vão ver que o funcionário fez o treinamento, você vê que o funcionário sabe fazer a atividade, mas ele continua não fazendo, por resistência. E aqui a correlação da coluna da primeira com a segunda, né? Esse aqui foi daquela primeira aula, se não me engano, é a primeira aula, sobre informação, instrução, treinamento, desenvolvimento e educação. Então, informação passado por meios de portais, bibliotecas virtuais ou física, boletins, folhetos, jornais similares. Então, a organização está passando uma informação, né? Vocês sabem que ela só vai se transformar em conhecimento quando a pessoa, o indivíduo que receber essa informação, ler ela, entender. Instrução, orientação baseada em objetos instrucionais, realizada geralmente com apoio de manuais, cartilhas, roteiros, aí é uma instrução. Treinamento, ações educacionais de curta e média duração, né? Então, ele não é uma educação, é um treinamento. Desenvolvimento, ações educacionais de apoio a programas de qualidade de vida no trabalho, orientação profissional, autogestão da carreira e similares. Oficinas, cursos, seminários, palestras, enfim, aí é quando a empresa já está naquele estágio em que ele quer
envolver o funcionário, né? Ele quer mais do que somente que ele saiba a atividade dele, mas que ele cresça com isso, né? Que isso dê para ele, apoio a programas de qualidade de vida. Então, por exemplo, você fazer, como se chama aquilo? Ginástica laboral, né? Ou mostrar quanto que a importância da ginástica laboral para o funcionário fazer, tanto na organização como em casa também, é uma qualidade de vida, né? E educação, programas de média e longa duração, curso técnico, profissionalizante, graduação, especialização e etc. Então, seria essa a ordem, né, dessa questão, que era a última, a quinta questão. Tá? Alguma dúvida, pessoal? Questionamento? Não concordam? Professora, naquele dia tive só o site da não abrir, não consegui fazer a inscrição. Ah, tá, Evelyn, a gente tem que ver isso aí, tu já tinha me passado também. Fala, Christian. Não, professor, tudo certo. Tudo beleza. Então tá. Não, eu ia só pedir um prazinho a mais para mim poder fazer essa atividade que é até amanhã. Ah, da nossa atividade? Tá, esse eu não entrei ainda, Christian. Eu vou conversar com você sobre isso, tá? Tá bom então, professor. Obrigado. Tá. Então, assim, pessoal, vocês estão vendo que a disciplina que a gente vai fazendo o conhecimento, né, é assim, ele começa a ser, no início é brando, mas cada vez mais a gente vai exigindo de vocês. Então, vejam, a primeira atividade foi aquela leitura, né, sobre a aprendizagem de adultos. Para quê? Para vocês entenderem o quanto é importante a gente saber que quando você vai dar um treinamento lá na sua empresa, você está lidando com adulto, não com criança. E adulto não gosta de ser tratado como criança. E tem um jeito de aprender, né? Na segunda atividade, um exercício, né? Foram questões. Para quê? Uma recapitulação do conteúdo. A terceira, eu já dei um exercício maior, que foi vocês identificarem as competências, né? Expliquei um caso. Opa! Um caso. Deixa eu ver aqui até. Da Fogões Atena, né? Que era para vocês, dentro do contexto que eu apresento da empresa, vocês identificarem que competências que faltam, se são competências técnicas, comportamentais ou híbrida. Então, vocês estão vendo que ali você já surgiu uma dúvida, porque eu descrevi. E uma das habilidades que o administrador tem que ter é extrair de um contexto, né, e ter um pensamento mais, como se diz, organizado, conseguir extrair, botar em tópicos, extrair e fazer em esquema, né, professor, tu fica redigido, mas isso é proposital, porque lá na organização, quando vocês estão lá, vamos supor, se vocês vão fazer uma consultoria, mesmo dentro da tua organização, você vai lá num outro setor, ou um gestor diz, tu tá tirando administração, então vai lá ver como é que é. Não tá esquematizado direitinho, né? Tá lá no cenário. O que tu ouve as pessoas, tu olha, e você tem que ter essa habilidade de colocar em tópicos, de fazer uma síntese, né, e não
analisar de forma sintética, né? Ó, o problema é esse. Por isso que vocês têm que aprender a extrair. Então, tá, eu fiz aquele exercício das competências, né? Que vocês já tiveram que pensar, né? De alguma maneira, eu dei o feedback para cada um, né? Então, cada um sabe ali o que era comportamental, por que era comportamental, que nem em vendas, muitos colocaram como era híbrido a sugestão de trabalhar as competências híbridas, então, tanto técnica quanto comportamental. Mas vendas não tinha problema de técnica, vendas tinham um problema comportamental, que eles ainda achavam que competir entre si é saudável. E não, isso já caiu por terra. Eu sei que muitas organizações ainda mantêm isso, é bem comum na área de vendas. Eu estou fazendo que cada um corra, né? Mas, gente, já se provou que a cooperação se chega em melhores resultados do que a competição. Porque quando eu não estou conseguindo, o que acontece? Acontece que se eu ainda estou frustrado, principalmente se eu tenho um líder, um chefe que diz assim, a Mariazinha que é boa, viu, fulanos? A Mariazinha que é boa. O que é a tendência do grupo? Sabotar a Mariazinha. Dificultar o trabalho da Mariazinha. De repente, a Mariazinha realmente é a melhor em termos de conquistar o cliente, coisa e tal. Mas os outros não têm tanta aptidão. E aí eles não vão tentar se igualar à Mariazinha, ficarem bons que nem a Mariazinha. Eles vão sabotar a Mariazinha. E no final, quem é que sai perdendo também, além da Mariazinha? A organização, né? Então, a empresa, ela tem que ver de alguma maneira de que, sim, posso premiar quem atingiu uma venda melhor e tal, mas não com um espírito de competição desse jeito como estava aquela empresa de fogões. Então, ali era uma mudança comportamental, tá? E, em contrapartida, aqueles gerente de financeiro, ou supervisor financeiro, ele sabia, porém ele não sabia corretamente como é que eram os procedimentos daquela organização. Então, ele tinha um problema comportamental, que ele não sabia lidar com seus funcionários, e acabava ele fazendo tudo sozinho, e também não conhecia todos os processos daquela organização. Então, ali era um desenvolvimento híbrido, né? Tanto técnico, com certeza, era ele escutar os funcionários dele que ele ia saber, ia pegar todo o processo. Mas ele não escutava porque ele não sabia lidar, então ele tinha dois problemas de competência, tanto técnica quanto comportamental, certo? E aí, né, a gente vê, na quarta aula, fiz uma nova atividade de fixação, né, que também para amenizar vocês, que vocês têm outras disciplinas, têm outras atividades, né? Então, não é para ficarem acumulados, atividades acumuladas. E agora, na aula 5, então, eu coloquei aquela atividade mais complexa, né? Onde, de novo, foi um monte de informações, foi um monte de descrição, e vocês dali têm que extrair as informações. Daí, Christian, a gente está entrando agora no que eu ia falar. Até então, alguém quer perguntar alguma coisa? Comentar alguma coisa? Tudo tranquilo? Posso continuar? Tranquilo, prof. Pode continuar. Então, tá. Ó, pessoal, vocês podem escrever no chat ou então desbloquear o microfone, tá? Então, agora eu vou entrar de novo naquela atividade, porque agora vocês estão
alguns estão com dúvidas, né? E é importante, primeiro, vocês terem um tempo para correr, pensar, e aí, então, eu tirar as dúvidas, porque muitas vezes, na hora, né, elas não vão surgir, elas vão surgir quando vocês estão executando ela. Então, aqui, eu já vou colocar na parte, vocês estão enxergando, né? Alguém precisa me dar ok. Sim, prof. Ok, prof. Então, na parte do trabalho, competências essenciais da organização, breve explanação sobre a análise da empresa, né? E daí identificar quais são as estratégias, missão, visão, objetivos estratégicos, identificar as competências essenciais ao negócio. Aqui, ó, já teve alunos que me mandaram o trabalho e não identificaram essas competências, tem que identificar, eu preciso ler lá. A competência essencial do negócio é essa, certo? Desdobrar em competências das áreas. Bom, eu descrevi as áreas, gente. Qual é a competência, por exemplo, vamos lá. Aqui, ó, das áreas, da área... vamos ver aqui quantas áreas tem. De compras, a área de produção, a área comercial, a área financeira, né? Então, vocês têm, qual é a competência de cada uma? Ah, mas não está bem escrito. Bom, aí é a interpretação de vocês, certo? Vocês têm que, bom, qual é a competência da área de suprimentos? Vejam que a área de suprimentos não comprou uma matéria-prima adequada, né? Mas ela teve, porque não passaram informações, mas veja como é importante a competência da área de suprimentos, né? Aquisição de produtos, insumos, né? Adequados, enfim, isso vocês vão ter que escrever. Aí, desdobramento das competências grupais e individuais. Bom, vocês têm aqui, ó, quando eu descrevi aqui, os departamentos, diretor, aqui estão os departamentos, são os 3 departamentos, gerente, assistência técnica, financeiro, recursos humanos, comprador, compras está aqui no administrativo, ó, eu já me confundi, mas aqui, ó, tá todos os funcionários, aqui estão os grupos, né? Aqui estão os grupos. Bom, os operários, qual é a competência que eles têm? Não precisa dizer de cada operário, mas os grupos. Que nem a manutenção, tu tem manutenção aqui, 2 mecânicos e 2 mecânicos eletroeletrônicos. Então, qual é o grupo de manutenção? Vejam que, professor, mas é um trabalho. É um trabalho. Mas isso é o que vocês vão encontrar nas empresas. E por isso é um trabalho em grupo, para vocês discutirem. Aqui você tem um vendedor interno, você tem vendedores externos, aqui representantes. Será que eles têm as mesmas competências? Vocês é que vão decidir. Ah, professora, mas tem o que é certo e o que é errado? Pessoal, ela é uma atividade complexa e eu não vou avaliar que tinha que ter o A e o B. Se tu me provar que o A e o C é o melhor, eu vou, como é que é assim, ó, eu vou pela linha de interpretação de vocês. Entendem? Não existe assim, ó, esse aqui é o gabarito, vocês tinham que colocar isso. Agora, se vocês colocarem aqui no departamento comercial, as competências de grupo, todo mundo tem que conhecer o produto. Daí, né? Porque você tem aqui o engenheiro mecânico de desenvolvimento de produto. E tu tem aqui um engenheiro que dá assistência técnica aos clientes. Quais são as competências desse? É diferente. Certo? Mas se vocês botarem tudo no mesmo balaio, aí assim, bom, aí não houve entendimento sobre o que é competências.
Hein, prof? Então essa parte aí é igual aquele trabalho que a gente fez ali. Eu no caso, fiz sozinho. Só que eu criei uma própria empresa ali, eu fiz uma revenda de peças e fui botando, né? Qual que era a missão, a visão e coisa, até mandei para ti ali. Essa parte Sim. é mais ou menos para analisar, conforme tá a descrição do caso aí, montar desse jeito, isso? Exatamente, exatamente. Tá, entendi. Pessoal, tirem as dúvidas. E me procurem também, não tem problema me procurar. Vamos voltar aqui. Então, precisa... Agora, não, aqui, ó, não precisa fazer, desculpe, perdão. Eu até facilitei para vocês, não precisa fazer desdobramento das competências grupais, só das áreas. Então, facilitei mais ainda, tá? Então, me desculpem, não precisa fazer essa parte aí, mas das áreas, sim. Só que a área, por exemplo, a área de administrativo financeiro, ela é mais complexa, porque ela envolve o financeiro, ela envolve o administrativo no geral, e ela envolve compras e ela envolve expedição. Né? Então, esse carinha aqui, ele faz 4 coisas, o gerente, né, dessa área. E aí, me perguntava assim, professora, mas é só a primeira parte? E eu disse, tá, é a primeira parte. Mas a primeira parte é composta dessas duas aqui, né? Que é o diagnóstico também. Então, precisa demonstrar quais metodologias deveriam ser utilizadas para coletar os dados para o diagnóstico, por hierarquia. Então, assim, para os gerentes, qual seria a ferramenta mais adequada, qual metodologia mais adequada para fazer o diagnóstico das necessidades? Dos gerentes, quais? E aí, então, os vários níveis, né, que vocês têm aqui nesse quadro, ó, esse quadro aqui, ele é fundamental para vocês. Tá? Você tem aqui, por exemplo, um gerente, você tem aqui, fato isso, você não tem nenhum supervisor, tem só funções bem específicas, ó. Mas a gente pode enquadrar, né, que nem assistente de recursos humanos, responsável pelo recrutamento, tu tem 2 assistentes aqui. Prof, Fala. esses departamentos seriam as competências essenciais para o negócio? Não, esses... Aqui, ó. Desdobramento das competências nas áreas. Entendeu? Não. É essa aqui. A área de produção, a área de vendas e a área financeira administrativa. Tá. E daí, na segunda etapa, a gente só escreve essas áreas? Isso? A primeira etapa é do negócio, é o geral. Uhum. A segunda é desdobramento da... Sim, é só isso. Porque essa aqui, que era maior, não precisam fazer, tá? Tá. É só isso. Fazer assim, ó, a empresa tal, né? Surgiu tal... Fazer um breve, como dizem, explanação da análise, né? Teve alunos que fizeram, e aí coloca que ele tem uma missão, ele tem uma visão, os objetivos, porque que enxergar sempre a missão e a visão, porque em cima da missão e da visão que vai ter as competências, porque se tu diz que a missão é entregar produtos de qualidade, atender o cliente em 100%, então qual é a competência essencial do negócio? Né? Porque se na missão diz o seguinte, a missão é oferecer para o maior número de pessoas, atingir toda a área, isso seria mais visão, mas seria mais a questão de oferta, então a tua competência é produção, e não... Tá. Entende? Então, sempre está linkado a isso. E essa ligação é que eu vou fazer. Bom, o que ele enxergou como a essência do negócio? Ela está representando a missão? Tá. Entendeu? Tá bom, obrigada, prof. De Mas nada. tenho mais dúvida, depois eu tiro.
Sim, pode. Bom, e aqui, ó, quando tu chega aqui na etapa do diagnóstico, ó, precisa demonstrar quais as metodologias, né, que deviam ser utilizadas para a coleta de acordo com os níveis, né? E aqui, então, tem as etapas que eu coloquei, que está lá na aula, ó. Delimitar a população a ser pesquisada. Então, vocês vão pesquisar todos os funcionários, né? Então, digam, né? No diagnóstico serão feita uma coleta de dados em 100% dos funcionários que são X. Ou será feito o diagnóstico em 100% dos níveis gerenciais, né, e tal, e para os operacionais uma amostragem. Não vai ser o caso aqui, porque os funcionários base são poucos, né? Escolha do método da coleta de dados, como é que vocês vão coletar esses dados? Né? Vai ser através, e aqui eu botei o exemplo, que é essa planilha aqui, ó, metodologia de coleta de informação. Como é que você vai pegar, fazer o diagnóstico, né, pegar as informações do diretor? Vai fazer através de entrevista, de questionário, enfim, reuniões interdepartamentais. A secretária do diretor, como é que você vai fazer? O gerente de produção. E aí, ainda sugiro que você coloque aqui, ó, que nível de ensino formal cada funcionário tem. Porque daí você começa também já a enxergar quais as suas sugestões, né? Daí, a análise dos dados, pode fazer uma breve descrição e depois apresentar a tabela, né? Depois dessa análise dos dados, ó, tá precisando, aqui tá deficiente, não tá deficiente. E com o feedback, vocês vão dizer assim, ó, como é que vocês vão repassar, tá aqui, ó, as competências, isso aqui é a análise dos dados. Isso aqui é a análise dos dados. Que competências deveriam ser desenvolvidas em cada função? Eu já esquematizei a coisa para vocês, tá? É só extrair do texto. E como vocês vão dar o feedback? Por quê? Porque é importante, já que você fez uma entrevista, você foi lá pegar informações, essas pessoas que foi coletado informações, elas precisam saber, elas precisam de um retorno. Como é que você vai dar esse retorno? Né? Senão, fica muito chato. E se você quer resistência, é você ficar só coletando dados e não dizer para aquelas pessoas que estão te dando esses dados o que resultou isso, né? Porque a partir da aula que vem, a gente vai começar a ver as várias maneiras de dar treinamento, desenvolver essas competências, que vai ser a segunda etapa do trabalho, entenderam? Vai ser a segunda etapa do trabalho, vocês proporem para cada função ali, para cada, dentro do diagnóstico que vocês fizeram, qual é a tua proposta? Ó, esse aqui precisa ser incentivado um treinamento X, esse aqui assistindo fóruns ou visitando feiras, já é suficiente, né? E aí? Vamos lá, as dúvidas. Podem, eu terminei. Agora, o que você... Professora, ali nas competências da organização, tipo, no administrativo, daí tem que colocar, que nem a senhora falou lá, tipo, as 4 que tem? As 4? É. Tipo, a senhora deu um exemplo, vamos supor que tem 4, ou não? Prof, tu tinha falado diretoria, departamento administrativo, essas 4. É. A da tabela.
Essas são não, a diretoria não, no caso a diretoria seria o topo, né? Aqui, ó, vamos voltar aqui. Identificar as competências essenciais do negócio é isso aqui, gente. O que que ele faz? Ele faz fabricando, fazia vendas, fabrica parafusos, conseguiu expandir, ajuda da produção, 200 peças especificamente para eixos para motores de eletrodomésticos. Isso é o produto dele. Qual é a essência de negócio dele? Ele faz eixos para motores de eletrodomésticos. Aí você vai ver que cadê a missão e a visão dele aqui? Acho que tá mais para cima, prof. Aqui. Oferecer produtos de qualidade atendendo às necessidades do cliente no ramo metalúrgico. Qual é a essência do negócio dele? Então, oferecer produtos e oferecer eixos de motores de eletrodomésticos, ou oferecer eixos de motores, né, de qualidade. Isso é a essência dele. Não, esses eixos, principalmente por quê? Porque eixo é uma peça fundamental no motor, né? Ou, enfim, lá no mecanismo. E aí, se ele estiver ruim, nada vai rodar. Né? Então, essa é a essência dele. Oferecer eixos para motores eletrodomésticos com qualidade ou que atendam às necessidades dos clientes. Seria mais ou menos isso, um deles. Aí vocês vão decidir o que vocês vão colocar. Por isso que você tem que saber o que é a missão, né? Porque ele está dizendo que ele atende às necessidades. Bom, as necessidades dele é só de qualidade ou é qualidade, é entrega, a qualidade intrínseca do produto, como também entrega, como preço. Eu acho que no texto não diz isso, não diz que os clientes compram por causa do preço, os clientes, eles estão com problema de entrega, né, e de qualidade. E aí eles estão perdendo clientes. Então, já estou dizendo, essa é a essência. O cliente dele quer o produto com qualidade e entrega, né? Tanto que eles estão trocando de fornecedores, ou não estão mais nem acreditando na organização. Entenderam? Tirei a dúvida? Na última... Sim, prof, mas eu estava me referindo ali naquelas das competências, que é a de baixo. Dos departamentos? Isso. Bom, então tá. Então, as competências, vamos voltar lá. Desdobrar essas competências nas áreas da organização. Então, qual é a competência do setor comercial? Qual é a competência do setor comercial? No caso, e vocês podem ver que eles geraram problema porque eles venderam a mais, né? Então, uma as competências do comercial é a venda do produto certo, né? Porque ele pode ter alguma diferença. Claro que o eixo de uma máquina de liquidificador é diferente, por exemplo, de uma batedeira, né? Então, o produto correto, né? Mas também a entrega correta. Estão entendendo? Porque se ele vender a mais, ele gerou um atraso.
Então, ele tem que... E qual é e a sintonia com a produção. Mas a gente sempre tem que ver a competência em relação ao mercado, ao cliente. Então, nesse caso, a competência comercial aqui, né, é a venda do produto correto, né, com garantia de entrega no prazo. Né? A produção, qual é a competência essencial da produção? É produzir um produto com qualidade, né? Porque é ali que ele vai fazer ou não vai fazer com qualidade, né? E ele fez um produto de baixa qualidade. Ah, mas foi suprimentos que comprou, mas foi tu que usou. E se tu tem controle de qualidade, esse controle de qualidade tinha que ter pego, né? Então, a essência desse departamento é a produção de um produto com qualidade. E também atendendo às exigências do cliente, né? O produto de qualidade, e atendendo às exigências do cliente, que daí, no caso, também é medidas, enfim. O administrativo, gente, eu tô assim, tô divagando, mas eu quero uma coisinha a mais. Departamento administrativo financeiro. Bom, aí ele tem que cuidar da saúde financeira da empresa, né? Então, não pode gastar mais do que ele ganha, né? Então, a saúde financeira é essa administração da saúde financeira, mas, ao mesmo tempo, como ele é responsável por toda a parte de recursos humanos, então, ele também é pela saúde financeira, por todos os recursos da organização, financeiro, humanos, através dos treinamentos, através dos salários, né? Através da segurança do trabalho. Além disso, ele é responsável pelas compras e pela expedição. Então, ele também tem como essência de competência, né, a questão da entrega, né, entrega ao cliente, né, e a compra do produto, tanto correto quanto de acordo com as condições financeiras, né. Então, o administrativo é o que ele é mais complexo, porque ele abrange muito mais áreas da empresa. Mas, professora, não tinha que ser dividido em vários departamentos? Não é a nossa realidade lá fora, lá nas organizações. Se acumulam muitas funções, é ou não é? Só quem trabalha em grandes empresas, você vai ver vários departamentos. Se não, é um departamento que tem vários, assume, né, várias funções ali, né. Essa é a realidade. Então, vocês têm que trabalhar com a realidade. Consegui esclarecer um pouco, Renata? Sim, prof. Obrigada. Dúvidas? Aqui na última tabela, as competências a serem desenvolvidas precisa ser colocar todas as funções ou só as que a gente acha necessário? Não, tem que colocar todas as funções. Por quê? Porque você assim vai mostrar, vamos supor, ó, se você vai apresentar uma proposta, vocês são consultores, né? Vocês têm que dizer, olha, eu vi lá um engenheiro, ele não precisa de nada, ele está ok. Todas as competências estão contempladas, né? Assim mostra que você não esqueceu ninguém. Se você só colocar aqueles que você acha, pode vir a ter esquecido alguma coisa. Já que você vai ter que fazer o diagnóstico de todos, aí tem todos, e desses todos você vai dizer, esse tem, esse precisa, esse não precisa. Tá, Indianara? Respondi a tua questão?
Mas eu preciso, prof, daí só marcar na tabela ou eu preciso fazer a descrição daí, por exemplo, se eu achar que tem um problema comportamental, eu preciso descrever depois qual que é, de qual função? Vamos lá de novo para o exercício. Porque assim, ó, quando você vai apresentar agora, não precisa, lá na tabela mostra que é só tu colocar se é comportamental, se é técnico, né? Só que quando você vai chegar lá na parte do desenvolvimento, da proposta de desenvolvimento, na proposta de treinamento, você vai colocar, daí tu vai ter que explicar, olha, ele precisa receber um treinamento na área tal. Entendeu? Mas aqui, você fazendo uma tabela dessas, você já tá contemplando o que foi pedido. Entendi. E ali, prof, também na metodologia da coleta dos dados, das informações ali, como é que isso também só marcar ou eu preciso descrever bem certinho cada um, como é que eu fiz, que forma que eu fiz essa entrevista, que forma que foi feito o questionário, ou só marco, esse aqui vai ser feito questionário, esse aqui, Não, o secretário vai ser feito entrevista. Com essa tabela fica bem fácil, Cristian, é realmente só colocar entrevista, questionário. Por quê? Porque eu não vou pedir para vocês um questionário, vocês nem sabem que coisa que ele executa, né? Como uma entrevista. Isso é só para... O caso não está tão completo assim, né? Mas daí também ia ser de 20 páginas, não ia ser de 6 páginas. Né? Aqui, eu só quero que vocês estão trabalhando, né? Estão pensando sobre a metodologia, né? Entenderam? Vocês estão só pensando, vocês não têm um caso tão completo para chegar e dizer, um questionário de X perguntas. Até o questionário poderia ser uma pesquisa de clima, né? E eu não estou pedindo isso, porque não precisam chegar nessa precisão de diagnóstico, né? Ok? Beleza. Que mais, gente? Dúvidas? Então, assim, o Christian perguntou sobre o prazo, né? Que até amanhã fica apertado. Fica. Quem é que já conseguiu desenvolver todo o trabalho? De vocês aí. Eu fiz quase tudo, professora. Se puder estender o prazo, tá ótimo. Vai ajudar. Tá. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos deixar esse prazo até segunda-feira que vem. A nossa aula é na terça, né? Ótimo. Tá? Porque daí na terça a gente já começou do conteúdo, a gente já dá continuação no conteúdo, né? Então, vamos deixar esse prazo até segunda. O que acontece? Se eu já tivesse deixado o prazo até segunda que vem, vocês não teriam feito nem 50%. Né? Sim. Que é normal, né? Mas, assim, na verdade, eu não pensei em estender. Só que eu também tinha que tirar uma febre do entendimento de vocês. E se vocês não se apropriam da atividade, vocês não teriam essas dúvidas. Né? Então, primeiro se apropriam realmente, e aí vejam a dimensão do trabalho. Então, eu vou abrir o trabalho e vou esticar até a segunda-feira, a postagem até segunda, mas eu não vou esticar de segunda, tá? Então, não postaram segunda, o grupo que não postou segunda, essa etapa perdeu. A próxima etapa vai ter que fazer toda essa etapa, porque faz parte, né? Mas já ficou sem essa nota de 0,5. Ok? Beleza pura. Ok, prof, obrigado. Então, tá. Então, por mim, acabou. Se vocês têm mais dúvidas, me perguntem, senão vocês podem voltar a trabalhar. Vocês ainda têm 2 horas para conversarem aí com o grupo, aproveitarem essa noite que é específico da disciplina, né? Tranquilo, sem dúvida?
Tranquilo, prof. Agora é só fazer o trabalho. Então tá. Fala, Mariana. Sim, eu estou com uma dúvida, não sei se entendi bem. Essa primeira parte é a partir a primeira etapa. Primeira etapa, até onde está escrito que as etapas de um diagnóstico das necessidades, não sei lá. Vai até onde? Essa primeira etapa vai tudo. Vai tudo. Vai tudo. É a primeira parte do Ah, trabalho. tá. Aham, tá. Obrigada. Aham. Que a segunda etapa, Mariana, eu nem coloquei. Eu nem coloquei. Não ia confundir e tal. A segunda etapa eu ainda vou passar para vocês. Ah, tá bem. Obrigada, prof. Tá? De nada. Uhum. Certo, então, pessoal? Então, boa noite. Certo, prof. Boa noite. Boa noite. Boa noite, prof. Boa noite.